Tem havido uma histeria coletiva acerca das mudanças da correção do Enem 2023 e hoje, no Salvando a Sua Redação, eu vou te salvar do sensacionalismo e vou te mostrar o que é, de fato, uma redação que vale 1000 no Enem 2023, 24, 25, 26. Vem, porque eu vou te ensinar a fazer a redação direitinho e vou acalmar o seu coração. Mãos à obra, vem construir o 1000 comigo. Nas últimas semanas, os alunos têm sido bombardeados com informações sobre a suposta mudança na correção do Enem. Gente, essas notícias são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. E você pode estar se perguntando assim, Jana ficou louca, como assim verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Pois é, de fato, há mudanças na correção, mudanças pros corretores, mas que não impactam vocês, meus alunos daqui do YouTube, lá das outras redes sociais ou alunos do mundo real, porque eu já falo para os senhores tomarem certos cuidados na construção de um texto. E se você escreve um texto de qualidade, influenciado pelas minhas dicas, você já sabe fazer tudo o que poderia assustar os outros candidatos. Então eu tenho uma sugestão para vocês. Aproveita que a gente está aqui conversando e ativa as notificações, se inscreva no canal e coloca aqui embaixo doutrinado por Jana Rabelo, porque os doutrinados por mim já sabem fazer todas as exigências da correção do Enem 2023. E para te provar que eu não estou ensinando... Opa, fui para a câmera errada. E para te ensinar que eu não estou... te mostrar que eu não estou ensinando nada diferente, eu trouxe para vocês a redação do Edu. Edu é um aluno meu deste ano, do meu curso online especificamente, e ele foi escrever sobre um dos temas em que eu mais aposto em 2023, que é o Desafios para a Redução do Tabagismo entre Jovens. Deixa eu mudar minha câmera para aparecer eu virando para o lado certo. Pronto, fica mais legal eu olhando para o lado certo, não é mesmo? Bom, e aí o Edu escreveu uma redação que, na minha opinião, merece uma nota 1000 de acordo com os supostos novos elementos da correção do Enem. Por que ele fez isso? É basicamente porque eu já sou mais chata do que o Enem há alguns anos. Eu queria até mostrar para vocês uma mensagem que está aqui, que foi mandada na minha última aula, em que eu falei para os meninos sobre essas mudanças, supostas mudanças. Olha essa mensagem maravilhosa que foi feita durante a aula. Resumo. A banca andou assistindo a dona Naja Rabelo e resolveu copiar tudo na correção. Então, manda aqui embaixo para mim nos comentários, Naja Rabelo, para eu saber que você chegou até esse ponto do vídeo e que você sabe que eu te exijo muito mais do que o Enem. E não é de sacanagem, não é para te humilhar, é para te exaltar, assim como eu vou exaltar o texto 1000 do Edu. Então, primeiro, o texto era Desafios para a Redução do Tabagismo entre Jovens. Ele já começa com um repertório sociocultural. Isso daqui sou eu corrigindo um texto dele que já estava corrigido por mim, usando o nosso já conhecido padrãozinho de cores. Então, primeiro, repertório retrata os esforços da indústria do cigarro para promover esse produto, competência 4, uma estratégia de competência 4, entre os cidadãos, utilizando, sobretudo, informações manipuladas acerca do risco do tabaco, que é um jeito de retomar a indústria do cigarro, que é um jeito de falar de tabagismo. Evidencia-se nesse aspecto que, no Brasil, tal prática afeta especialmente a população jovem, ou seja, fez o recorte dado ao tema. Tendo em vista, está marcado de amarelo e verdinho, né, ou turquesa, não sei qual que é o nome que vocês dão para essa cor. Porque isto daqui é o que a gente chama de operador argumentativo. São palavras ou expressões que, além de ligarem as partes, fortalecendo a competência 4, também mostram o sentido existente entre os pedaços, os trechos. Então, fortalece a competência 3. Então, eu sinalizo para os meus alunos com essa notação
os operadores argumentativos. E você vê que pelo primeiro parágrafo o Edu já está de acordo com a correção do Enem 2023, por quê? Ele usa diversas estratégias coesivas diferentes. Ele usa, por exemplo, a retomada por pronome demonstrativo e hiperônimo, ou seja, termo de sentido mais amplo. Ele usa o tal. Ele usa, por exemplo, tabaco. Tá? Então, a gente tem aqui diferentes estratégias argumentativas e ele ainda toma o cuidado de, dentro do parágrafo, ter pelo menos um operador argumentativo, que é um recurso coesivo especial, mais importante e mais sofisticado. Beleza. Tendo em vista a vulnerabilidade desse público, então retoma população jovem frente ao grupo social. Então, aqui eu pus esse ok, porque era um argumento que ele ia colocar. Então, eu já vou colocar aqui, ó, argumento 1. Opa, muito grossa essa caneta. E aos novos recursos, o argumento 2. O que é interessante que você note aqui é que há um sensacionalismo, infelizmente, por parte das pessoas, nem todas professores, de que haveria uma grande mudança na competência 3 que está mais difícil. Não. A competência 3 só mudou um nome, né? Fala-se lá da necessidade de haver um encaminhamento propositivo, que desde o início do texto você já deixe o gancho para a problematização e para a proposta de intervenção. Só que isso eu já exijo de vocês desde sempre, quando eu exijo dos meus alunos do mundo real e do mundo virtual que a tese seja formada pelo menos pelos 2 argumentos principais que vão nortear o desenvolvimento. O argumento 1 dá origem ao desenvolvimento 1, o argumento 2 dá origem ao desenvolvimento 2. Então, a tese mínima que eu exijo dos meus alunos é tese por argumento 1, argumento 2, prevendo o desenvolvimento e, obviamente, isso posteriormente vai virar a proposta de intervenção 1. Deixa eu pegar uma caneta mais grossa. E olha, vou subir aqui para todo mundo ver o que eu estou fazendo. Proposta de intervenção 2. Isso é encaminhamento propositivo. Nada mudou. Se você já era meu aluno, se você já tinha um texto cuidadoso, sem fórmulas textuais, entrei na polêmica, né, jovens? Sem fórmulas textuais que engessam e deixam lacunas argumentativas, você já tinha um encaminhamento propositivo. É isso. Entrei na polêmica, sinto muito, universo. Beleza. Então, aos novos recursos, e aí é bonitinho porque ele põe o a exemplo. Na hora que ele põe o a exemplo, ele está dando clareza ao argumento por causa da exemplificação, mas ele faz isso entre travessões, que é uma das maneiras de fortalecer a nota da competência 1, porque isso daqui dá complexidade ao texto. Esse comentário que está aqui intercalado dá complexidade argumentativa e complexidade sintática. E os novos recursos, a exemplo dos cigarros eletrônicos, concebidos na contemporaneidade, surgem desse modo. Então aqui, ó, 1, 2, 3 operadores argumentativos só no primeiro parágrafo. É óbvio que ele merece um 200 na competência 4. Surgem desse modo problemas de saúde. Olha aqui a consequência. Então, ele já se preocupou em fazer uma tese mais complexa do que a base, né? Argumento 1, argumento 2, e ele ainda pôs o argumento 3. Nesse caso, as consequências, que são os problemas de saúde atrelados à ascensão do tabagismo no meio coletivo. É como ele põe o tema nessa redação. Tornando-se necessárias medidas governamentais, então ele já está apontando para proposta de intervenção que visem restringir a expansão dessa ação danosa. O dessa ação danosa amarra tudo ao tema
tabagismo, tá? Então aqui vou dar um parabéns dessa ação, amarra tabagismo, e o que eu acho mais legal, ele ainda põe um danosa para se posicionar, ele usa marcas de opinião. Então o que na verdade o Edu fez? Ele fez uma tese em que ele aponta argumento 1, a causa 1, a pressão do grupo, o argumento 2, que é a causa 2, que vai ser a questão dos novos recursos, o argumento 3, que é apontar consequências sanitárias, e ele ainda faz um argumento 4, que é antever a proposta de intervenção, e eu sei que pelo menos uma delas vai ser uma proposta de intervenção que tem como agente o governo. Isso é um belo projeto de texto. Se ele cumprir isso tudo que ele me prometeu na introdução, é um projeto de texto estratégico, que é a única maneira de você tirar 200 na competência 3. Jovens, alguma novidade em relação às coisas que eu ensino aqui? Se há novidade, é novidade em relação às coisas que outras pessoas não ensinam aos senhores. Sensacionalismo? Não. Comigo não, mas polêmica talvez sim. Beleza. Continuando. D2. É relevante destacar, sob essa perspectiva, retoma a perspectiva anterior e mostra que segue-se na mesma linha de raciocínio. Então, aqui, mecanismo coesivo entre parágrafos. Que o público jovem, na maioria dos casos, e aí aqui, o que o Edu está fazendo é modalizar, porque eu não posso falar que todos os jovens sempre são pressionados pelo grupo. Então, aqui, tira a generalização. Essa é uma estratégia muito boa para melhorar a sua competência 3. Na maioria dos casos, não reconhecer os impactos relacionados ao tabagismo, que é o tema. Então, aqui, ó, ele está tomando cuidado de, na primeira frase do primeiro parágrafo de desenvolvimento, retomar o tema para mostrar para o corretor que ele tem uma abordagem completa da frase temática. Beleza. Torna-se mais suscetível, mais vulnerável à influência de agentes externos, ou seja, pressão do grupo social. Ele está retomando o argumento 1. Tal comportamento, designado pela psicologia social, repertório sociocultural número 2. Então, 2 repertórios. Como efeito manada, retrata que, irracionalmente, uma palavra que denota opinião, os indivíduos tendem a seguir, é legal pôr esse tendem para não falar que todos seguem sempre, opiniões e hábitos de determinados grupos sociais, sem analisar previamente os efeitos dessa ação, a ação de seguir. Então, tem mecanismo coesivo ao longo do texto inteiro. Lembrando, competência 4 eu marco de amarelinho. Nota-se nesse viés, no viés desse conceito da psicologia social, que no âmbito da expansão do uso de cigarro, olha o tema, a retomada constante do tema é importante para a valorização da sua competência 2 e para garantir que você não tenha um desvio argumentativo lá na competência 3, é verificada uma plena aplicação de tal conceito. Uma das coisas que eu tenho ouvido por aí é que a competência 2 se tornou mais rígida, porque é necessária a produtividade de todos os repertórios socioculturais. Jovens, quem é meu aluno não se assustou com isso. Eu não permito que os meus alunos usem esses repertórios coringas, o que eu chamo de orégano argumentativo, que você só salpica na redação. Eu exijo de todos os meus alunos repertórios que sejam produtivos. E se eles não forem tão produtivos, que o aluno se vire para mostrar qual é a relação entre esse repertório e o meu argumento. Nesse caso, olha o que o Edu fez. Nota-se nesse viés que no âmbito da expansão do uso de cigarro é verificada uma plena aplicação de tal conceito. Ou seja, esse conceito é completamente coerente com essa discussão. Aí ele explica. Haja vista que, mesmo cidadãos entre 15 e 29 anos que não detêm o costume de fumar, são influenciados pelo espaço social frequentado. E ele ainda exemplifica, para ficar mais fácil, como festas e confraternizações. Ou seja, nessas situações, tem muita gente fumando, o jovem vai fumar também. E aí, olha o uso do travessão para incluir, né, um comentário e criar uma complexidade. Beleza. Destaca-se
a partir desse contexto, então ele está amarrando tudo que ele falou até aqui, a vigência de um cenário de ampla inserção desses recursos, e ele ainda se posiciona nefastos no meio coletivo brasileiro, desencadeando dessa maneira, então ele está amarrando tudo o que ele falou, problemas respiratórios, olha que bonito, ele já está colocando aqui dentro do D1 a consequência que ele tinha me prometido lá na introdução. Problemas respiratórios, e aqui a única falha, uma das poucas falhas que eu encontrei, a falta de paralelismo. Se ele não pôs artigo aqui, ele não pode pôr artigo aqui. Então eu vou tirar esse o de o aumento. Então, primeiro desvio gramatical, estou contando aqui, e aumento do risco de câncer, e assim, gerando uma sobrecarga ao Sistema Único de Saúde, SUS. Então, ele coloca consequências individuais e coletivas, que é uma dica que eu sempre dou aqui no canal. Pense, quando houver um problema, como imediatamente as pessoas sofrem o problema? Como a longo prazo, coletivamente, as pessoas sofrem o problema? O Edu está arrasando. D2. Ademais, porque ele está adicionando problemas, como ele tinha me prometido lá, ó, na introdução. Beleza? Ademais, percebe-se que, na contemporaneidade, são criados recursos. Ô, gente, eu circulei aqui recurso, porque ele repete recurso logo depois, tá? Então, aqui é uma repetição para mim muito próxima. São criados recursos para influenciar os jovens a conceberem hábitos fumantes. Olha que bonito. Ele, mais uma vez, fala do tema jovens e tabagismo. É importante que a cada parágrafo você retome o tema para mostrar para o corretor que você merece 200 na competência número 2. Beleza. Nesse contexto, é relevante notar que, analogamente às realidades expostas pelo filme Obrigado por Fumar, então, analogamente, para mostrar que aquele repertório da introdução é produtivo, e ele é produtivo porque o que acontece lá é semelhante ao que acontece na realidade brasileira contemporânea. Então, olha ele tornando o primeiro repertório plenamente produtivo com um analogamente. As realidades expostas pelo filme Obrigado por Fumar, repertório sociocultural número 1. A indústria do cigarro eletrônico se utiliza de recursos, aí eu sugeri estratégias, como a ausência de tabaco em seus produtos, para difundir a falsa ideia de que esse dispositivo não é prejudicial à saúde humana. E aí, olha o uso de falsa ideia para ele se posicionar em relação a essa informação. Falando em se posicionar, como, entre outros elementos, o Edu conseguiu se posicionar? Como que o Edu conseguiu desenvolver essas habilidades argumentativas? Todos os meus alunos têm acesso a diversas correções de redação, como essa, em que eu vou apontando as palavras de opinião, os mecanismos coesivos. Aqui, especificamente, gente, eu estou mostrando para vocês a minha cartilha do participante toda anotada. Isso que está aqui do ladinho, logo embaixo de mim, ó, vou passar o mouse. Isso que está aqui, logo embaixo de mim, tá vendo? São as minhas anotações, os meus comentários. Por exemplo, eu peguei lá a primeira página. Eu mostrei o que cada coisa significa. E os meus alunos receberão hoje este arquivo comentado, a cartilha do participante, que é um documento elaborado pelo Enem, com os comentários que talvez tragam outras fontes de informação, se é que vocês me entendem, sobre a correção do Enem 2023. Se você tem interesse em ter acesso à cartilha do participante, toda comentadinha, usando padrãozinho de cores, parará, 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 tem o link aqui embaixo na nossa legenda deste vídeo. Mas voltando à correção, né, porque a gente já está batendo o meu limite, fomos. Nesse contexto, é relevante notar que, analogamente às realidades expostas pelo filme Obrigado por Fumar, a indústria do cigarro se utiliza de recursos, e aí eu mudei recursos para estratégias, porque achei muito próxima a essa repetição, como a ausência de tabaco em seus produtos,
para difundir a falsa ideia de que esse dispositivo, retomou cigarro eletrônico, não é prejudicial à saúde humana. Entende-se, no entanto, então ele discorda de que isso deva ser feita de forma oposta a tal concepção. O tempo todo ele retoma. Os vapes, e aí ele usa entre aspas, porque é um termo de origem estrangeira, possuem elevadas taxas de nicotina. E aí ele abre de novo o travessão para explicar, igual ele tinha feito antes, e garantir complexidade. Substância responsável pelo incremento do estado de ânimo e pelas sensações de prazer e gratificação, podendo, assim, configurar um quadro de vício. Diante disso, dessa estratégia publicitária, ou seja, diante disso, desses novos recursos, ele falou do argumento 2, efetiva-se um cenário preocupante à garantia de saúde ao público, já que os empreendimentos responsáveis pela criação desses instrumentos nocivos recorrentemente atualizam seus produtos de modo a atenderem às demandas dos cidadãos, criando, portanto, um entrave à atenuação dessa prática na sociedade brasileira. Olha o que o Edu faz aqui. Ele já deixa um gancho argumentativo para a proposta de intervenção, que vai ser medidas que visem restringir a vulnerabilidade dos jovens. Então, o entrave à atenuação da prática é um gancho argumentativo com o que vem depois. É um encaminhamento propositivo. Só que em vez de você ficar decorando uma frase, você vai desenvolver o seu modelo próprio. O Edu agora escreve todos os textos muito parecidos, porque ele desenvolveu um modelo próprio e não um modelo. Pronto. Vamos para a proposta de intervenção. Logo, aí ele faz um gancho que é facultativo, tá? Essa frase aqui não é obrigatória, mas se sobrar espaço, maravilha. Observem que o Edu faz uma conclusão enxuta e bem-sucedida. Torna-se necessária a adoção de medidas que visem restringir a vulnerabilidade dos jovens frente à exposição ao tabaco. Então, ele retoma a argumentação anterior. Desse modo, objetivo. Vou marcar as expressões que ele usa. Com o objetivo de restringir a atuação do efeito manada sobre esse grupo. Então, ele retoma o repertório sociocultural, tornando ele mais produtivo ainda. É fundamental que o agente, Ministério da Saúde, e aí ele detalha, especificando a responsabilidade do agente, pode fazer isso. Setor governamental voltado à concepção de políticas públicas relacionadas a IGDs, estabeleça, que é um verbo bem claramente de ação, por meio de parcerias com os veículos midiáticos, propagandas voltadas à conscientização dessa parcela. A parcela jovem da população acerca dos malefícios do cigarro. Então, primeira proposta dele, vamos contar comigo. Objetivo, agente, ação, meio e detalhamento. 5 elementos, já tirou 200 comigo. Além disso, segunda proposta, cabe ao agente, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fiscalizar, que é a ação, a venda de vapes a essa faixa etária, a fim de, indicando finalidade, garantir que os novos recursos não desencadeiem prejuízos à saúde coletiva. Prejuízos à saúde coletiva é a consequência apontada por ele. Jovens, vocês acham que esse texto é decorado? Esse texto é do Edu. Ele desenvolveu a própria estrutura, com todas as dicas que estão, obviamente, nos meus cursos, mas que também estão aqui no meu canal do YouTube e nas minhas redes sociais. Vamos avaliar se ele tem um projeto de texto estratégico? Causa 1, pressão social. Check. Causa 2, novos recursos. Check. Consequência, impactos à saúde individual e coletiva. Check. Argumento 4, proposta de intervenção governamental. Check. Eu acho, jovens, que este texto mereceu o 1000 que eu dei a ele. E aí? O que vocês acham dessa redação? O que vocês acham das supostas correções do Enem 2023? Vocês que me acompanham aqui, vocês viram que não mudou nada para vocês?
É porque trabalho sério, comprometido com o ensino, não tem validade. Foi um prazer ter estado com os senhores. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixe seu like, deixe seu comentário, recomende este vídeo para os seus colegas que estão desesperados. Um beijo. Vamos garantir o nosso 1000?